Olá pessoal, sejam bem-vindos, né, a mais um vídeo dos nossos conteúdos, né, rápidos e práticos, e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de potenciação, e hoje nós vamos tratar das propriedades da potenciação, né? Eu tenho algumas propriedades de potenciação, né, que determinam o uso, né, dessa potenciação. Então, a minha primeira propriedade, ela está aqui, que é um produto de potência de mesma base. Lembrando sempre, quando a gente fala de produto, né, a gente está falando de multiplicação, né, na matemática. Então eu tenho um produto de potência de mesma base. Potência de mesma base. Então eu tenho aqui alguns exemplos. A minha base, né, são iguais, olha, é um produto, uma multiplicação de potências, base e expoente, iguais, né? Então, bem simples para a gente fazer. A regra é básica, ela diz assim, Na primeira propriedade do produto de potência de mesma base, eu vou repetir a minha base, e vou somar, né? Eu vou adicionar os meus expoentes. Bem prático. Repete a base e soma os expoentes. Então eu tenho aqui, olha, nesse meu primeiro exemplo, 2 elevado ao cubo, multiplicando 2 elevado à quinta potência. As minhas bases são iguais. Então o que eu vou fazer? Eu vou repetir a minha base e vou somar os meus expoentes. Então, 3 mais 5. Repete a base, soma os expoentes. 3 mais 5 é igual a 8. Então, 2 elevado ao cubo, multiplicando 2 elevado à quinta potência, o meu resultado vai ser 2 elevado à oitava potência. Repete a base, né? E soma os expoentes. Mesmo caso aqui, quando eu tenho que a minha base ela é uma fração, né? No caso eu tenho 1/3 elevado à sexta potência, multiplicando 1/3 elevado à quarta potência, né? Minhas bases são iguais. As minhas bases são iguais. O que é que eu vou fazer com a minha base? Eu vou repetir a minha base, que é 1/3, e vou somar os meus expoentes. Então, né? Repete a base e soma os expoentes. 6 mais 4, 10. Então, é 1/3 elevado à décima potência. Não é simples? Olha, 4 elevado à quinta potência, multiplicando 4 elevado à quarta potência. As bases são iguais, eu vou repetir a base e vou somar os meus expoentes dessas bases. 5 mais 3, né? Eu vou colocar assim. 5 mais 3. Então eu tenho a base é 4, 5 mais 3 dá 8. Então meu resultado é 4 elevado à oitava potência. Essa é a nossa primeira propriedade. Produto de mesma base, certo? Produto de potência de mesma base. Primeira propriedade. Vamos seguindo nas outras. Nessa minha segunda propriedade, aqui, a minha segunda propriedade da potenciação, eu tenho um quociente de potência de mesma base. Quociente aqui é uma divisão, né? Então, quociente de potência de mesma base, uma divisão de potência de bases iguais, certo? A regra é básica e clara, ela diz assim, na divisão, a gente repete a base e subtrai, diminui os expoentes, né? Então vamos ver aqui na prática, olha nos exemplos, eu tenho aqui meu primeiro exemplo, 7 elevado à quinta potência dividido por 7 elevado ao quadrado. As minhas bases são iguais, o que é que eu tenho que fazer com a minha base? Eu vou repetir a minha base, né? A minha base é 7, eu vou repetir a base. Subtrai, diminui os expoentes, então aqui vai ficar 5 menos 2. É só colocar o resultado, repete a base, que a base é igual, né? E diminui 5 menos 2, 3. Então, meu resultado é 7 elevado ao cubo, né? Nesse segundo exemplo aqui, eu já tenho uma potência, uma base com o número decimal. Eu tenho 2,3 elevado à sexta potência dividido 2,3 elevado à quarta potência. As minhas bases, elas são iguais. O que é que a gente faz quando a base é igual? Repete a base. Então, eu tenho 2,3, que minha base é igual. Subtrai os expoentes. Então, eu vou fazer 6 menos 4. Repete a base. Subtrai os expoentes. 6 menos 4, 2. Então,
meu resultado é 2,3 elevado ao quadrado. Quociente, divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai e diminui os expoentes. 3 elevado à quinta potência, dividindo por 3 elevado à quinta potência. Aqui eu tenho a minha base é 13, né? Então eu vou fazer subtrair os meus expoentes. Repete a base, que é 13, 5 menos 5, 0. Então, 13 elevado a 0. Essa é a nossa segunda propriedade, quociente de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Nessa nossa terceira propriedade aqui, nós temos potência de uma potência, né? Eu tenho uma potência dentro de uma outra potência, certo? Mas a regra é simples, a regra é bem prática, ela diz assim, a gente vai repetir a base, eu vou repetir a base e vou multiplicar os meus expoentes entre si, tá? Então, potência de uma potência, terceira propriedade. Vamos para os exemplos. No primeiro exemplo aqui eu tenho 5 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Vê que eu tenho dois expoentes, ó, é uma potência dentro do parêntese, uma potência fora do parêntese, uma outra potência. Potência de potência. O que é que eu faço? Eu vou repetir a base, né? Eu vou repetir a minha base e vou multiplicar os meus expoentes. Então eu vou fazer 2 vezes 3. Potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Então meu resultado é 5 elevado à sexta potência, tá bom? 6 elevado à quarta potência elevado à quinta potência. Repete a base, multiplica os expoentes. 4 vezes 5. Então eu tenho, a minha base é 6, eu vou repetir a base e vou multiplicar os meus expoentes. 4 vezes 5, 20. Terceira propriedade, potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. Olha, nosso terceiro exemplo aqui, eu tenho 13 elevado ao quadrado elevado à quinta potência. Vou repetir a base. Quem é a minha base? 13. Então eu vou multiplicar os expoentes. 2 vezes 5. Repete a base, que é 13, né? E multiplica os expoentes. 2 vezes 5, 10. Então 13 elevado à décima potência. Então, essa é a nossa terceira propriedade. Potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes entre si. A nossa quarta propriedade é potência de um produto, né? Eu vou ter um produto, uma multiplicação de dois fatores elevados a um único expoente. O que é que eu faço? Eu vou distribuir, né, esses fatores e vou colocar cada um com o seu expoente, né? Aqui, vamos lá para os nossos exemplos. Olha, eu tenho aqui nesse meu primeiro exemplo. 2 vezes 7 elevado ao cubo. Eu tenho dois fatores elevados a apenas a um expoente. O que é que eu vou fazer? Eu vou distribuir. Eu vou pegar os meus fatores. Então, 2 vezes 7. E cada um eu vou colocar no seu expoente. Qual é o expoente? O 3. Aqui. Então, vai ficar 2 elevado ao cubo vezes 7 elevado ao cubo. Só isso, né? Esse segundo exemplo, 6 vezes 13 elevado ao quadrado. Eu vou pegar os meus fatores, 6 vezes 13, e vou distribuir o meu expoente entre eles. Então, 6 elevado ao quadrado vezes 13 elevado ao quadrado. É uma observação simples e prática, porque essa propriedade ela também pode ser usada na divisão, né? Ter o 5 dividido por 4 elevado ao cubo. Mesmo jeito eu vou fazer, né? Então, tanto faz se ele é uma potência de um produto ou uma potência de um quociente. Eu vou pegar os meus fatores e vou elevar cada um ao expoente dado. Então, aqui é o cubo. Então, vai ficar 5 elevado ao cubo dividido por 4 elevado ao cubo. Quarta propriedade, potência de um produto. Pega os fatores e distribui o expoente que vier para cada um deles, tá bom? Então, essa é a nossa parte de propriedade de potenciação, né? O que é que a gente precisa fazer agora? Praticar, né? Praticar sempre, porque a gente diz que matemática a gente só aprende se a gente praticar, né? Fazer exercícios, pesquisar, anotar dúvidas, perguntar, tirar dúvidas,
para que a gente não fique com essas dúvidas todas na cabeça, certo? Espero ter ajudado e até a próxima.